Muito bem, querido. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus, iniciando a nossa semana de oração. Deus seja louvado pela sua presença. É muito bom estar aqui com vocês. Temos a presença do pastor João, lá no Rio Grande do Sul, nosso convidado especial, que vai estar ministrando durante toda essa semana a nossa jornada. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu quero convidar alguém muito especial para estar conosco orando, dando início à nossa busca, à nossa jornada de hoje, né? Quero convidar aqui de forma muito especial, deixa eu ver, eu vir aqui na estante. Está aqui, bom dia, Dora Ney, abra seu áudio, por gentileza, Dora. Bom dia, Mário. Bom dia, amiga, tudo bem? Tudo bem. Bonito o teto, viu? Seu teto é muito bonito. E agora estamos vendo o seu rosto, Dora. Muito bom dia, Dora. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É sempre bom tê-la aqui conosco, amiga. Nós queremos convidá-la, você a nos apresentar a Deus em oração nesse momento, pode ser? Sim, com certeza. Fique à vontade, amiga. Então, vamos nos colocar de joelhos. Maravilhoso e eterno Deus, exaltado, glorificado, Pai, santificado seja o teu santo e bendito nome. Aqui na qualidade Amém. dos teus filhos, nós encontramos nesta hora, agradecidos pela oportunidade que vós nos concedeu de estarmos respirando, de estarmos com o fôlego da vida, de estarmos em tua presença. Amém. Queremos nesta hora, Pai amado, te suplicar que as tuas misericórdias continuem nos alcançando. Amém. De uma maneira especial, Pai querido, queremos te pedir uma bênção especial pelo pastor que vai dividir o pão. Queremos te pedir uma bênção especial pela liderança deste projeto. Queremos, Pai querido, te suplicar que o teu Espírito Santo seja uma realidade em nossas vidas. Batiza-nos com o teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Pai querido, entra com as tuas providências na vida de cada um de nós, os teus filhos, em todas as condições, em todas as situações, que seja física, que sejam materiais, que sejam emocionais, mas principalmente, Pai querido, continua entrando com providência nas nossas vidas espirituais, convertendo-nos verdadeiramente a Ti, nos preparando para a Tua volta. Guarda, Pai querido, livra-nos de pecarmos contra Ti, é o que nós imploramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Dora Ney. Deus continue cuidando e abençoando a sua vida. Amém, amém. Muito bem, quero convidar aqui a irmã Chavani que coloque nosso louvor inicial. Por gentileza, Chavani, põe aí para a gente. E vamos cantar louvores e depois retornaremos com nossas orações intercessoras. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer.
Você precisa crer. Não tem como não. Se você não crer, nada vai acontecer. É por isso que essa semana chama-se Você Precisa Crer. E crer, queridos, sem duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar. Creia. Deus tem grandes promessas para a sua vida. Você só precisa crer. Bom, Pastor João, ontem nós tivemos a alegria, Pastor João, de ouvir o senhor falando sobre o personagem do Profetas Menores, né? Não é porque eles eram baixinhos, não é porque eles escreveram pouco. Mas ontem foi Oséias, e hoje, Senhor, o Senhor está trazendo para nós Amós, né? Pastor João, que o mesmo Espírito que instruiu o Senhor ontem, iluminou o Senhor ontem, que capacitou o Senhor ontem, faça a mesma coisa hoje, pastor. Fique à vontade, o microfone é seu, o público está aqui sedento para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, pastor. Amém. Mais uma vez, irmãos, a minha saudação a todos. Enquanto faço a saudação, eu já peço que vocês abram a Bíblia em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, enquanto eu faço a saudação. Irmãos, eu entrei na sala antes e foi muito bom conversar com a irmã Elisama. Ela tinha, uma pessoa da família havia falecido, eu orei pela família enlutada. Irmã Elisama, foi uma benção orar com a senhora, viu? Estava orando com o Hélio também, elas conversando com o Hélio, sabendo da sua conversão, conversando com a irmã Zuleide. Daqui a pouco, irmãos, a sala fechou. Ué, será que o meu problema é o computador? Assim é a vida cristã, irmãos. Você está ligado com Deus, mas alguma coisa acontece, um problema, mas o sinal foi restaurado e nós estamos juntos novamente. Amém por isso, irmãos. Amém. Que essa falha represente as lutas que a gente passa e que a gente não está sozinho. Certo? Amém? Vamos orar para lermos a palavra? Pai querido, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós estamos reunidos aqui nas madrugadas com Deus, sedentos por ouvir a sua palavra. Que o mesmo Espírito Santo que iluminou Amós a escrever, ilumina a nossa mente para compreendermos. Abençoa, Senhor, os irmãos da madrugada com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, para a palavra. Amós, capítulo 5 e o verso 7. 5 e o verso 7. Acompanhem aí na sua Bíblia. Diz assim, Amós 5, verso 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Vamos para o verso 24. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ah, queridos irmãos, profetas menores, como disse o irmão Mário, não é que eles eram baixinhos, não. Os livros são menores, mas no menor livro, a grandeza de Jesus Cristo, irmãos. Nós somos os profetas menores de hoje. Ontem nós contamos a história de Oséias, irmãos. Você é o Oséias de hoje. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Oséias 6, 4. Oséias 14, 5. Serei para Israel, serei para os irmãos da madrugada com Deus como orvalho. Os irmãos da madrugada com Deus florescerão como lírio. Os irmãos da madrugada com Deus lançarão suas raízes como o cedro do Líbano. Jesus é o nosso orvalho, irmãos. Agora nós estamos com o profeta Amós. Quem é esse Amós que escreveu a mensagem? Você é o Amós de hoje. Irmãos, ontem nós aprendemos. Oséias, o último mensageiro de Deus. A última mensagem de Deus. Agora, Amós, irmãos, o penúltimo.
Que Deus maravilhoso, irmãos. Que Deus maravilhoso. Vamos lembrar, no contexto de Amós, 930, as 12 tribos se dividem, por causa de Salomão, vocês conhecem a história, 10 tribos formam o Reino do Norte, capital Samaria, 2 tribos, Reino do Sul, capital Jerusalém. E quando Oséias é chamado por Deus, Israel do Norte está numa fase próspera materialmente, mas num declínio espiritual muito grande. Quase 200 anos, 20 reis, nenhum fez o que era bom diante de Deus. E Deus chama Oséias. O Reino do Norte, irmãos, é a nossa Laodiceia de hoje. O Oséias do Reino do Norte é você, meu irmão da madrugada com Deus. Deus está te chamando para falar para a Laodiceia de hoje. Que te farei, ó Laodiceia? Oséias é o profeta do amor. Agora nós temos Amós, o profeta da justiça, irmãos. Olha que lição. 2 profetas, 2 mensageiros enviados para o Israel do Norte. Você é o Oséias de hoje. Você é o Amós de hoje. Deus está enviando. Agora, irmãos, como me encanta a vida de Amós, irmãos. Como eu me identifico com Amós e você também. Por quê? Primeiro, Amós, ao você ler o livro dele, eu peço que você leia todo ele, Amós se identifica como um dos pastores de Tecoa, irmãos, no sentido literal da palavra. Onde fica Tecoa? Tecoa, irmãos, fica no Reino Sul, uns 12 quilômetros de Jerusalém. Amós, irmãos, um homem simples, não é um erudito como Isaías. Não, irmãos. Não é do Reino do Norte, irmãos, é do Reino do Sul. Amós, irmãos, um homem consagrado a Deus, ele cuidava das suas plantações, do seu rebanho, saía de Tecoa, ia até Jerusalém para vender os produtos da terra. Irmãos queridos, quando Amós chegava em Jerusalém, ele era informado de como estava a vida espiritual do Reino do Norte, e ele ficava triste. Irmãos queridos da madrugada com Deus, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, você está no norte, você está no sul, você está em qualquer lugar do Brasil. Nós somos um só povo, irmãos. A Laodiceia é um só povo, assim já as 12 tribos. E quando Amós voltava para casa, eu imagino, irmãos, que Amós, ele orava pela vida espiritual da Igreja do Norte. E assim você tem que ser, irmão. Você tem que orar pela igreja, pela sua igreja local, mas pela sua igreja onde está longe da sua casa. E Amós, irmãos, um homem simples, irmãos, um homem sem nenhum parentesco profético, sem ninguém da sua família, sem nenhum orgulho pessoal, nada, irmãos, um homem simples, um homem do campo, irmãos. Deus diz assim: Amós, eu tenho um chamado para você. Irmão querido das madrugadas, que Deus tem um chamado para você nessa manhã. Amós, saia de Tecoa do Reino Sul. Vá até Betel. Vamos lembrar uma coisa. A capital do Reino do Norte é Samaria. Mas a capital religiosa do Reino do Norte é Betel. Betel, vocês conhecem, casa de Deus, um lugar muito especial na vida de Jacó e na nossa vida. Amós, vá lá em Betel, Amós. Vá conversar com Amazias, o sacerdote. Vá conversar com Jeroboão, o rei. Mas, Senhor, eu sou aqui do sul. Eu sou de Tecoa. Amós, você vai. Mas como, Senhor? Se apresente, irmãos, diante do pastor, diante do sacerdote que é Amazias. Senhor, o Senhor está mandando, eu vou. Eu não vou por mim mesmo. Eu vou pela sua palavra, eu vou pelo seu poder. Aquele pastor, irmão, simples, homem simples, você é uma pessoa simples igual eu, irmãos.
Nunca imaginava ser um adventista, ser um pastor. Nunca imaginava ter um chamado de Deus. Irmãos, Amós vai com roupa simples, chega lá em Betel, toda festa, aquele povo com tantas pompas. Você conhece a história, irmãos? 930 a.C., o Jeroboão, o primeiro rei do Israel do Norte, não quis que o povo do Norte fosse para o Sul. Então, em vez de vocês adorarem a Deus em Jerusalém, vão colocar um bezerro de ouro aqui em Betel e outro em Dan. Vocês podem adorar aqui, não precisa ir em Jerusalém. Lá tem os sacerdotes da tribo de Levi, não precisa da tribo de Levi. Eu vou escolher sacerdotes. Queridos irmãos, o Reino do Norte, depois de 930, foi só um declínio espiritual. É tanta idolatria, tanta idolatria. E Deus não suportava mais. Amós, vá lá em Betel. A Laodiceia de hoje, irmãos. Eu sinto tristeza. Eu nunca esperava ser um adventista, irmãos. Mas eu sinto tristeza pela Laodiceia de hoje. Mas recebo também um convite de Deus para trazer exortação e esperança. Amós 5:7, exortação. Amós 5:24, esperança. E Amós chega, irmãos, lá em Betel, simples. Fala com Jeroboão. Fala com Amazias, o sumo sacerdote. Irmãos, você vai ter que estar diante de líderes dessa Laodiceia, irmãos. Você tem que estar com tanto poder do Espírito Santo. E Amós, ele tem mensagem. Nós estamos no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 3, 4, no capítulo 3, 4 e 5. Ele começa a ouvir, filhos de Israel. E diz assim: vós, liderança, vós que converteis o juízo em alosna. Você conhece a alosna, não é? É uma coisa muito, irmãos, muito amarga, muito amarga. E Amós chega diante dos líderes: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Amós 5:7. O que Amós estava querendo dizer, irmãos, para a liderança do Reino do Norte, para os filhos de Israel do Reino do Norte? O juízo, irmãos. Vós que converteis o juízo em alosna. Vocês estão deitando por terra a justiça. Irmãos da madrugada com Deus, Jesus Cristo é a nossa justiça. Oséias diz: Jesus Cristo é o nosso orvalho. Amós: Jesus Cristo é a nossa justiça. Nós somos representantes de Jesus Cristo. Vocês estão deitando por terra a justiça. Pelas atitudes, pela vida errada, pelo desprezo aos pobres e oprimidos, vocês estão deitando a justiça por terra. Vocês não respeitam os direitos dos outros. Olha, irmãos, numa outra tradução, vocês tratam a justiça como lixo. Vocês deixam a justiça no chão. Ah, irmãos, a Laodiceia de hoje, irmãos, está deitando a justiça por terra, irmãos. Colocando Jesus lá embaixo por uma vida errada, por idolatria, por tanta coisa. Mas voltem comigo no verso 7 novamente. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. E tem uma vírgula aí, não tem? Não tem uma vírgula? No final do verso? Irmãos, Amós vivia em Tecoa, irmãos, do Reino Sul. E havia uma rivalidade entre o Sul e o Norte. É como se um obreiro do Norte viesse para o Sul, do Sul para o Norte, e havia uma rivalidade, não se aceitavam. Mas Deus quebra a barreira, irmãos. Você pode ser mandado para onde Deus quiser, você vai. E quem ele contou da situação espiritual do Israel do Norte para Amós? Foi Deus que revelou, irmãos. Deus que mostrou. Aí ele chega: vós que converteis juízo e alosna e deitais por terra a justiça, vírgula. Verso 6, irmãos. Nós lemos verso 5. Amós 5:6. Buscai ao Senhor, ou melhor, desculpa, nós estamos no verso 7.
Vós que converteis o juízo em alousa e desejáis por terra a justiça, vírgula. Verso 8, irmãos. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. E muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Você é o Amós de hoje, irmãos. Exortação para a Laodiceia. A Laodiceia que está deitando por terra, busque, procure o que faz o sete estrelas. O Senhor, Amós vivia em meio à natureza, ele olhava para o céu, ele via as constelações. Eu estou vindo com exortação, mas para ajudar vocês. O ministério de Oséias, 25 anos. O ministério de Amós, mais ou menos 10 anos. Veio o penúltimo profeta. Você é o Amós de hoje, irmãos. Fale para a tua igreja, procurai a Jesus Cristo. Capítulo 5, irmãos, e o verso 4 agora. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Assim diz o Senhor a Laodiceia, buscai-me, vivei. Capítulo 5, irmãos, verso 14. Buscai o bem e não o mal. Queridos irmãos, você é o Amós de hoje, irmãos. Você pode ser mandado para a sua igreja local. Você pode ser mandado para uma outra igreja adventista de um outro lugar. Para dizer para as pessoas que Deus vai mostrar. A Laodiceia está deitando a justiça por terra. Deixando Jesus lá embaixo, pelas atitudes, pela idolatria, por tanta coisa errada. Mas você tem que chegar e ser um instrumento de Deus. Procurem o que faz o sete estrelas. Procurem aquele que fez a criação e é o Criador. Busquem a Jesus. Buscam, porque buscar Jesus é vida. E continuar na idolatria é morte. Deitar por terra a justiça é morte, irmãos. Agora, irmãos, essa é a mensagem de exortação de Amós que você tem que levar. O que aconteceria com as tribos do norte, com Betel, se eles aceitassem a mensagem de Deus através de Amós? O que aconteceria? Vamos para o capítulo 5, verso 24. 5, 24. O que aconteceria, irmãos? Amós 5, e o verso 24. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ah, irmãos, que linda mensagem, irmãos. O profeta de Deus, o mensageiro de Deus, os irmãos da madrugada com Deus, tem mensagem equilibrada, tem exortação forte, mas tem esperança, irmãos. Veja que a palavra justiça ocorre nos dois versos. No verso 7, vocês estão deitando a justiça por terra, mas busquem a Jesus e corra a justiça como o ribeiro perene, irmãos. O que Amós quer dizer com isso? Ribeiro perene. Amados irmãos, há uma diferença entre mar, rio e ribeiro. Olha só, mar, uma grande quantidade de água. Rio, muita água. Ribeiro, irmãos, pouquíssima água, irmãos. Mar, você se navega. Você navega no mar. Rio, você batiza. O ribeiro, você bebe da água, irmãos. Na Bíblia, Mar da Galileia, Rio Jordão, Ribeiro do Cedron. O que Amós estava dizendo para Israel do Norte, para Betel? O que você vai dizer para a Laodiceia de hoje? Corra a justiça. Jesus Cristo tem que ser recebido, irmãos, como ribeiro perene. Olha a diferença de um ribeiro de um mar, de um ribeiro de um rio. Nós temos que ser cristãos, irmãos, não como mar, não como rio. Nós temos que ser cristãos como ribeiro, irmão, nas pequenas coisas. A vida cristã, queridos, é oração, é estudo da Bíblia, é as coisas simples, irmãos. Oséias fala do orvalho, Amós fala da justiça, Amós fala do orvalho, Oséias fala do orvalho, Amós fala de ribeiro, irmãos.
A vida cristã dos irmãos da madrugada com Deus tem que ser uma vida. Corra. Jesus tem que ser o nosso ribeiro, irmão. Jesus é a nossa justiça nas pequenas coisas. Agora, palavra perene. A palavra perene não é assim, ser cristão nas pequenas coisas só no sábado. Não, irmãos. Perene é continuamente, sempre. Corra a justiça, irmãos, como ribeiro, água da vida, água que transforma. Irmãos, todos os dias, irmãos, 6 garrafinhas de água por dia, 3 de manhã, 3 da tarde, são meio litro. Água que alimenta, água que transforma, irmãos. Eu preciso da água, irmãos. Eu preciso de Jesus Cristo. Irmãos, da madrugada com Deus. A vida cristã, você é o Amós de hoje. Para a Laodiceia de hoje. Para trazer exortação. A Laodiceia está deitando Jesus por terra. Mas você deve dizer para a Laodiceia de hoje: Jesus Cristo, a vida cristã, corra a justiça. Jesus Cristo tem que ser o nosso, como ribeiro perene na nossa vida. Irmãos, é tão importante as pequenas coisas que você lembra o que Salomão escreveu, né? Salomão teve lá seus momentos altos e baixos, mas você lembra de Salomão quando ele fala do valor das pequenas coisas como Amós, né? Você lembra? Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2,15, apanhar as raposas. Mas quais as raposas, irmãos? As raposinhas. Lá em Israel, o israelita fazia plantação, mas ele tinha ali muitos problemas, tinha ali os animais que podiam atrapalhar a sua plantação. Então, o que fazia o israelita? Fazia a sua plantação e cercava a plantação, irmãos, com pedras. Só que entre as pedras havia vãos. E aí, então, Salomão, ele usa essa ilustração para mostrar o valor das pequenas coisas. A raposa, irmãos, não pode atacar a vinha por causa da cerca, das pedras. Mas não é a raposa grande que vai fazer mal às vinhas, irmãos. Não é a raposa grande, não vai poder entrar na vinha. Quem é que vai entrar na vinha? As raposinhas, irmãos. Os pecadinhos, irmãos. Os pecadinhos, irmãos. Ah, meus irmãos queridos. A gente enfrenta uma guerra espiritual. A gente enfrenta, irmãos, uma luta entre o bem e o mal. Os irmãos abençoados da madrugada com Deus estão aí clamando ao céu pelo Espírito Santo. Como nós enfrentamos lutas, irmãos? Nós temos a nossa luta pessoal. Nós temos a nossa luta em família, no trabalho, irmãos. E não é fácil, irmãos, combater as raposinhas. Nós já nascemos pecadores, temos uma natureza pecadora, sofremos, irmãos. Sofremos. Mas com a ajuda de Jesus, Ele sendo a nossa justiça, irmãos, a nossa vida buscando a Jesus como ribeiro perene, nós vamos ser vitoriosos, irmãos. Nós vamos ser vitoriosos. Eu gostaria que você, como disse, pudesse conversar com Cleide, do pequeno grupo Emanuel, irmãos. Que história de vida transformada, irmãos. Cleide conheceu Jesus Cristo através de sua família. Cleide passou lutas tremendas, irmãos. Você nem imagina o que ela passou. Ela vai para a Itália, irmãos. Passa lutas, sofre. E lá na Itália, ela conhece a esposa de Vassi, que é um dos nossos pregadores do pequeno grupo Emanuel, e recebe apoio da esposa de Vassi. E Cleide, com lutas que ela tem sede de Jesus, ela procura Jesus, eu tenho que fazer algo para Jesus. Ela busca Jesus Cristo, irmãos. Ela tem vida, irmãos. E ela disse, eu preciso ajudar a minha igreja.
ela abre a sua casa, irmãos, para que os irmãos da sua igreja estejam ali para adorar a Deus. É uma bênção, irmãos de Deus, é uma bênção as reuniões na casa de Cleide, mas vem a pandemia, e agora não tem como ter mais reunião na minha casa. Minha casa é a Betel, a minha Betel, é a casa de Deus. É minha casa, mas é a casa de Deus. E aí ela tem a orientação para abrir um Zoom, começa a convidar pessoas. Ah, irmãos, Cleide é a Amós dos nossos dias. Você é a Amós dos nossos dias. Sua casa, irmãos, tem que ser a casa de Deus. A justiça, irmãos, nas pequenas coisas, uma vida de oração, uma vida, irmãos, de leitura da Bíblia, uma vida de testemunho, irmãos. Amós, capítulo 5, verso 7. Vós que converteis o juízo em alusna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o certo extremo, procurai o Criador de todas as coisas, busque o Senhor Jesus e vivam. E quando isso acontece, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro pereiro. Nosso ministério de Amós foi de mais ou menos uns 15 anos. Eu pergunto a você nessa manhã, a mensagem de Amós foi bem recebida? Ele trouxe exortação, ele trouxe esperança, foi bem recebida? Quando você é o Amós de hoje e fala em nome de Jesus, a sua mensagem é recebida? Vamos ao capítulo 7, irmãos, para ver como é que foi recebida, como é que foi a mensagem de Amós. Capítulo 7, a partir do verso 10. Acompanhe aí como foi a resposta de Betel. Acompanhe, irmãos. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, o pastor de Betel, irmãos, o homem religioso de Betel, irmãos, que devia levar as pessoas até Jesus Cristo. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, rei próspero materialmente, rei, uma tragédia espiritual muito grande. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. E se eles continuassem como estavam, irmãos, viria o cativeiro. Verso 11. Porque assim diz Amós pela palavra de Deus, e você também. Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Olha, irmãos queridos, que coisa impressionante. Quando Amós deu a sua mensagem, foi no ano 767 a.C., e no 722 é que ocorreu o cativeiro. Mas Deus estava dizendo, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para o cativeiro. Verso 12. Então Amazias disse a Amós, olha só, irmãos, ele foi lá para ajudar. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas aqui em Betel, irmãos, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Sim, é o santuário do rei, mas não é do rei dos reis. Amós, você é um traidor. Quem mandou você sair de Tecoa, Amós? Você nem é daqui, olha a tua roupa, você é uma pessoa simples. Mas quem é você para falar comigo que eu sou rei? Estou aqui no meu trono. Amós, vai embora, Amós. Irmãos, você vai ter que estar cheio do Espírito Santo, irmãos, para dizer a Laodiceia, estou vindo aqui para trazer exortação, mas trazer esperança. Pode mudar. A mensagem de Amós, irmãos, foi rejeitada. Agora veja a resposta de Amós, irmãos. A tua resposta, homem de Deus, mulher de Deus, olha a tua resposta. Respondeu Amós e disse, eu não sou profeta. Não sou discípulo de profeta.
mas sou boieiro, sou colhedor de sicômoros. Eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou filho de pastor, eu não tenho nada com a obra de Deus ligada diretamente. Verso 15, irmãos. Mas o Senhor Jesus me tirou após o gado, e o Senhor me disse, vai, profetiza ao meu povo de Israel. Irmãos, que Deus maravilhoso, irmãos. Com toda aquela luta da guerra, daquele povo, o meu povo Israel. Irmãos, sabe o que me encanta em Laodiceia, irmãos? É que a Laodiceia é a igreja, nossa, a igreja com problemas. Mas João viu o Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais. Jesus, irmão, está andando no meio da igreja de Laodiceia. E você, meu irmão querido, você é o Amós de hoje. Verso 16. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher te prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será cativo para fora de sua terra. Queridos irmãos, não tem como Jesus abençoar uma igreja, um líder, quando esse líder não se converte. Mas veja, irmãos, foi uma mensagem poderosa, e eles tinham mais de 40 anos para se arrepender. Você é o Amós de hoje, irmãos, eu sou o Amós de hoje. Irmãos, um pastor lá na Inglaterra, era um pastor muito abençoado. Esse pastor, quando alguém queria fazer parte da sua igreja, ele fazia uma entrevista com esse irmão, fazia ali algumas perguntas. E mudou-se para a Inglaterra um irmão, e ele então fez a entrevista com esse irmão, e disse, olha, que bom que você quer fazer parte da minha igreja, eu tenho aqui 10 perguntas para lhe fazer. Tá bom, pastor. E começou a fazer a pergunta, você crê na Bíblia, você foi falando. Irmãos, quando chegou na 5ª pergunta, o pastor perguntou àquele irmão, meu irmão, como é que você conheceu Jesus? Como é que você recebeu Jesus? Como é que você encontrou Jesus? Pastor, eu não encontrei Jesus. Mas como é que você quer fazer parte da minha igreja? Você não encontrou Jesus? Pausadamente, calmamente, aquele irmão disse para o pastor, pastor, eu não encontrei Jesus, pastor. Foi Jesus que me encontrou, pastor. Das minhas lutas, da minha angústia, ele me encontrou, me fez uma nova pessoa, pastor. Jesus me encontrou. O pastor fechou seu caderninho e disse, meu irmão, você me ensinou uma grande lição de hoje. A partir de hoje, não faço mais perguntas. Irmãos da madrugada com Deus, você precisa crer em Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo e anunciar Jesus Cristo. Você não encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou. Amós 5:7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Você quer ser encontrado por Jesus? Você quer ser o Amós de hoje para a Laodiceia de hoje? Eu quero, irmãos, consagrar minha vida, irmãos. Mas quero levar a mensagem, não minha, é a mensagem de Jesus Cristo. Deixe sua mão ainda inclinada, vou orar por você. Maravilhoso Deus. A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, a Jesus todo louvor, ó Pai. Pai, nós somos o Amós de hoje, ó Pai. E somos levados não somente para a nossa igreja, para a igreja de Deus aqui na terra, para levar uma mensagem de exortação, mas de esperança. Pai, se temos deitado
a justiça por terra nos perdoe, mas ajuda-nos a sermos cristãos, ribeiro perene, não cristão como o mar, como o rio, mas como o ribeiro. Ó Pai, dá-nos o poder do Espírito Santo para viver a vida cristã nas pequenas coisas, uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida de testemunho. Pai, obrigado por estar com meus irmãos na madrugada com Deus. Entrego minha vida para o Senhor e já agradeço essa oração por todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. Amanhã, vocês podem ler Jonas capítulo 4, irmãos. E tentem encontrar nos últimos versos 2 palavrinhas que se repetem. Amanhã, Jonas capítulo 4. 2 palavrinhas que se repetem. Leia amanhã para a nossa meditação. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água
Deus seja louvado. Pastor João, linda, viu? Louvado seja Deus. O senhor estava aí Amém. falando da situação da igreja de Laodiceia. Eu estava aqui lembrando, pastor, todas as cartas de Laodiceia, no final ela termina assim, ao vencedor. E Laodiceia não é diferente. Há vencedores em Laodiceia. Eles estão Amém. aqui conosco na madrugada com Deus, estão lá na Amém. Itália, estão no Brasil afora, estão por aí espalhados. Nós somos uma igreja fria. Aliás, a Bíblia diz que nós somos nem quente nem frio, é morno, né? Mas eu não preciso ser Laodiceia. Pastor João não precisa ser Laodiceia. Celina, Hélio, Elisama, Dora, nenhum de nós precisamos ser Laodiceia. Nós somos vencedores. Laodiceia é uma Amém. igreja morna, mas nós somos vencedores. Pastor João, muito obrigado, pastor, mais uma vez. O senhor citou um livro aí, qual foi? Repete aí para a gente. Isso. Amanhã, então, Jonas capítulo 4, nos últimos versos, há uma palavrinha que repete. Encontra essa palavra que repete em Jonas capítulo 4, nos últimos versos. Maravilha. Está aí o desafio, queridos. Amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, mais uma vez, para Amém. dar continuidade a essa semana maravilhosa de oração. Pastor João, Amém. muito obrigado mais uma vez. Eu Amém. quero agradecer ao Senhor pela sua disposição, pela sua boa vontade de estar aqui conosco. E Amém. louvado seja Deus, que o Senhor continue te usando e que todos nós possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, animados para prosseguir até que Jesus volte para nos buscar. Amém. Posso orar com o Senhor, pastor? Amém, com certeza. Vamos orar, querido Senhor, nosso Deus. Que bênção podemos ouvir a tua palavra ao amanhecer de um novo dia. A Amém. jornada diante de nós está começando, não sabemos o que iremos enfrentar, mas uma coisa é certa, Pai querido, o Senhor vai estar conosco, a despeito do que possa acontecer conosco, o Senhor vai estar ao nosso lado. Eu Amém. entrego em tuas mãos cada filho teu que aqui se encontra, cada família aqui Amém. representada, o teu servo, o pastor João, continue usando ele, Senhor, como instrumento, não apenas aqui na madrugada, mas por onde ele quer que passe, Senhor, que ele seja o instrumento do Senhor em tuas mãos. Dá-nos a tua paz, Senhor, as bênçãos que precisamos para este dia e nos prepara, Senhor Deus, para que quando Jesus Cristo voltar, todos nós, com a nossa família, estejamos prontos para encontrar com o nosso Salvador. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e fará na nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã a gente se encontra, pela graça de Deus, às 5 horas da manhã. Um abraço a todos. Um abraço, um bom dia.